iniciamos há 2 aulas atrás, essa é a nossa 3ª aula. Então, são 4 habilidades para o conjunto de aulas que nós estamos desenvolvendo. Então, eu quero ler com vocês, quero pedir para vocês prestarem atenção, porque na semana que vem vai ser a nossa última aula desse bloco, ok? E aí, hoje a gente vai ter uma atividade para vocês produzirem, que a gente vai relacionar à aula da semana que vem. Então, fiquem focados aqui, prestem atenção. Vamos lá? Let's read the abilities. Vamos ver as habilidades. Olha, olha aqui. Então, as habilidades são produzir textos, e aí a gente tem esse tipo de texto, pode ser um comentário em um fórum, um relato pessoal, pode ser uma mensagem instantânea, pode ser um tweet, pode ser uma reportagem, uma história de ficção, um blog, entre outros. Aqui são exemplos, tá? Tem vários outros. Com o uso de estratégias de escrita. Quais são essas estratégias? É o planejamento, é a produção de um rascunho, é a revisão e a edição final, o texto final. Apontando sonhos, então a gente pode escrever para falar sobre os sonhos, a gente pode escrever para falar sobre um projeto para o futuro, e a gente tem quais exemplos desses projetos? Pode ser projeto pessoal, pode ser um projeto de família, um projeto da comunidade, lugar que você mora, ou do planeta, ok? A próxima habilidade, fazer uso da língua inglesa para a gente resolver um mal-entendido, emitir uma opinião, dar opinião, ou esclarecer alguma informação. E aí a gente pode esclarecer uma informação por meio de uma paráfrase ou de uma justificativa. Então, lembra que algumas coisas aí você já sabe em português. Paráfrase, por exemplo, justificativa. A próxima habilidade, construir o sentido global de textos orais, dos textos falados, relacionando as partes dos textos, né, desse texto falado, oral, ao assunto principal e a informações relevantes. E a última habilidade, avaliar a própria produção escrita. Então, lembra lá a habilidade, a primeira que eu li para vocês? A gente vai escrever algo e aí essa outra habilidade, avaliar o que você escreveu. Você vai avaliar o que você escreveu e pode avaliar de um outro colega. No caso, como vocês estão em família, caso o seu irmão, alguém, um primo que more com você, tenha escrito algo, você pode avaliar a escrita dele também, para ajudar. Então, continuando. Então, avaliar a própria produção escrita e a de colegas com base no contexto de comunicação. O que é esse contexto de comunicação? Está em parênteses. É a finalidade. Por que você está escrevendo? Quem vai ler o que você escreveu? A adequação ao público. Qual é o conteúdo? O que você vai comunicar? Como você vai organizar esse texto? Né? Então, ele precisa ser legível. Isso é legibilidade. Aí você vai pensar na estrutura e vai pensar nas frases. Tudo bem? Fiz questão de ler com vocês, porque é muita informação. Importante vocês ficarem focados no que vocês estão aprendendo, no que vocês precisam desenvolver no 8º ano. Então, my question. Lembra que eu disse que é uma sequência de aula? Então, nessa aula de hoje, quero que vocês reflitam sobre o que a gente já viu até agora. E tem 2 palavras destacadas aí. Mas o gold é ouro, né? Uma coisa rara, cara. Então, my question for you. Quero que vocês respondam lá no nosso chat. Is water, a água, virou ouro, algo muito raro, no século 21? Is water the gold of the 21st century? Qual que é a sua opinião? O que você acha? Yes, it is. Sim, é. Ou no, it isn't. Não, não é. Ok? Então, uma resposta curta. Yes, it is. Ou no, it isn't. Essa resposta curtinha vocês já sabem. Olha o conhecimento prévio. Vocês já aprenderam nos anos anteriores. Lá no 6º ano, foi repetido no 7º ano. E tenho certeza que vocês já retomaram no início das aulas em 2020. Então, respondam rapidinho. Qual é a sua opinião? Qual é a sua resposta para essa pergunta? Is water the gold of the 21st century? A água é algo raro, virou o ouro do século 21? E aí, teacher Antônia? Eles não estão dando resposta completa, eles estão colocando yes. Ok.
É uma short answer, é uma resposta curta. That's okay, tá ótimo, right? Então, vamos lá. Para aqueles que responderam yes. E para quem também respondeu no. A gente está aqui falando sobre water. E a gente está usando muito mind map. O mind map é uma forma muito interessante de a gente pensar nos processos, né? Ajudar a gente a pensar numa escrita, como a gente vai ter que produzir, um texto pequeno escrito, né? Isso faz com que a gente memorize a informação e que a gente consiga encontrar no texto respostas para o foco da nossa atividade, ok? Então, olha só, vou colocar um mind map aí para vocês e eu tenho ampliado esse mind map, né? Na aula passada, o nosso mind map foi só water, river e fresh water. Então, o nosso mind map estava relacionado que a água, uma fonte de água está no river, num rio, e esta fonte de água, ela pode ser de água fresca. Mas olha no mind map aí, eu acrescentei outras duas informações. Eu coloquei que a água do river, ela, além de ser fresh water, ela pode ser dirt water, uma água suja. Ok, guys? Infelizmente. E lá no fresh water, eu tenho uma outra possibilidade. Estou falando sobre fresh water. O que eu posso falar sobre fresh water? Olha só, que 97% da água é encontrada no oceano. Então, essa água também é considerada fresh water, ok? Então, vejam que nós ampliamos essa nossa discussão sobre water, ok? Eu acho que eu estou indo bem devagar. Se vocês acham que eu não estou indo devagar, please tell Teacher Antônia. Coloquem lá para a Teacher Antônia para a gente poder ajudar vocês o máximo que a gente puder. Bom, a pergunta foi sobre a água inicialmente, lembram? E agora eu vou mostrar para vocês um infográfico e vocês vão verificar que neste infográfico eu destaquei em azul para vocês uma informação que eu quero que vocês se concentrem, porque nós vamos ler ela logo em seguida. A gente vai detalhar o que está destacado na próxima atividade, ok? Então, vamos lá para o infográfico. Este infográfico, ele está falando sobre a água. Então, tem um monte de informação aí, né? Então, a gente está falando que 97% da água é salgada, a gente está falando sobre os problemas da água, a gente está falando sobre formas de investir, como a gente pode ajudar, o uso da água, ok? Então, tem muita informação nesse infográfico. Nós vamos nos concentrar no infográfico, numa parte dele. Olha a setinha azul. Então, nós vamos nos concentrar nessa parte, no uso da água. Ok? Tudo bem? Se eu estiver indo rápido, Teacher Antônia, por favor. Eles pediram para explicar um pouquinho mais sobre fresh water. Ok, really? Mesmo? Possivelmente o que talvez ajude, faça com que vocês entendam fresh water. Fresh, vamos pensar em fresh fruit. É uma fruta fresca, né? Fresh está relacionado a algo que é, sabe, quando você busca no meio ambiente, pode ser uma fruta, pode ser um legume, pode ser água, algo que você consegue consumir, que é fresco, que é próprio para o consumo, alright? Então, fresh water é uma água fresca, uma água que está disponível para consumo, alright? Então, o uso da palavra fresh significa que é algo que você pode consumir, tá? Não está estragado, não está sujo, alright, guys? Yep. Posso avançar? Se não tiver entendido, por favor, coloca lá para a Teacher Antônia. Então, lembram que eu falei que nós vamos nos concentrar aquele infográfico só em uma parte, naquela que estava com a seta azul. Eu vou mudar o slide, nós vamos nos concentrar, então, no water usage, no uso da água. Observem lá no próximo slide. E aí eu quero que vocês me escutem e adiantem o seguinte, não se preocupem, esse slide vai ficar na tela para vocês realizarem a atividade. Então, nós vamos ler primeiro e, em seguida, vocês vão completar esse mind map, alright? Sobre o uso da água. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem um gráfico de barras.
Qual é a informação que aparece aí? Ok? Aparecem números, então a gente tem uma quantidade relacionada ao uso da água, e a gente tem aí, essa água é destinada em que setor? Então a gente tem, na primeira parte do gráfico, agriculture, na agricultura, depois a gente tem na indústria, industry, e depois a gente tem o consumo, o nosso consumo, consumption. Ok, guys? Good. Em seguida, a gente vai verificar que tem mais informação que vai ajudar a gente a entender esses números que aparecem no gráfico. Então, olha só, agriculture aparece que é 70%. Então, o uso da água na agricultura é de 70%. Então, a gente vai explicar aí um pouquinho mais, ok? Na agricultura, vamos ver, olha, farming, ou seja, o uso da água na fazenda é intensivo, ok? Current trends have further boosted demands, ou seja, a gente tem aí um uso da água na agricultura e a gente tem percebido que existe um consumo muito grande dessa água atualmente. Esse boost daí significa que está aumentando o consumo da água, tá? Por quê? Tem uma demanda maior, a demanda está crescendo, tá? Então, demanda é a quantidade necessária. Então, a gente tem um crescimento na agricultura, então, a demanda, a quantidade de água necessária para atender é maior, ok? O próximo, a gente tem está relacionado ao consumo, à população. E aí, a gente tem um detalhe aí, está dizendo assim, que em 2050, a população vai aumentar para 3 bilhões de pessoas. Então, a gente tem um aumento de população até que ano? Olha lá, 2050, 2050. E está dizendo que essa população aí, então, está crescendo muito, esse trecho. Então, ele está explicando, olha, então, o consumo da água, o uso da água vai aumentar porque a população também está aumentando. Então, a gente está em 2020 e tem uma expectativa aí. Para 2050, vai aumentar em aproximadamente 3 milhões de pessoas. Alright, guys? No próximo, na urbanização, urbanization. Então, a gente tem um ano também ali. Está marcando um período. By 2050, então até 2050, 7 a cada 10 pessoas vão morar em regiões urbanas, ok? Então, olha só, a quantidade de pessoas morando em áreas urbanas, em regiões urbanas, também a tendência é aumentar. E aí eles estão fazendo uma estimativa. Nós estamos em 2020 e eles estão dizendo, olha, que até 2050 é provável que de 7 a 10 pessoas, né? Então, de um grupo de 10 pessoas, 7 pessoas estarão morando em regiões urbanas. Alright? E o último, quantos galões de água será necessário para produzir? Aí a gente tem ali nos desenhos, a gente tem os números 15, 450 e 1850. Então, para produzir, no primeiro aí, alface. Então, a gente tem a pound of lettuce. Então, para produzir meio, né, um pé de alface, digamos assim, meio quilo, right? No segundo, frango, right? Quantos galões de água? 450 para produzir meio quilo, right? E no último, a gente tem a quantidade também em galões, 1850 para a gente produzir meio quilo de carne, beef, alright? Em inglês. Ok, guys? A lot of information, né? Então, por isso, quando a gente tem muita informação, o que ajuda? A gente pensar num mapa para resumir e focar naquilo que a gente precisa. Então, o que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês utilizem esse mapa para vocês resumirem informações importantes.
que vocês consideram importante? Daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês o que eu fiz, right? Pode ser que vocês coloquem coisas diferentes, mas o importante é a gente ficar focado no uso da água. Esse é o nosso foco hoje. Então, eu quero que vocês coletem toda a informação que vocês têm sobre uso da água e preencham esse mapa, alright? Eu vou dar para vocês... vamos ver se 5 minutos é suficiente. Teacher, I can give them a suggestion. Posso dar uma sugestão? Claro. O pessoal está muito pequenininho na tela mesmo. Eu dei um print, ó, no texto e aumentei. Realmente lá no celular não dá para ver muito bem. Aí eu printei a tela, aí dá para ouvir, aí você vai olhando o texto aqui e vai preenchendo ali no caderno. Ok? Eu acho, então, que é importante eles colocarem. Eles estão colocando se eles entenderam, se querem que a gente repita alguma coisa. Eles só falaram que estava pequeno, não estava dando para ver o texto. Ok. Is it better now? Melhorou agora com a dica da Teacher Antônia. E olha, que a gente já fez assim para compartilhar, para ficar mais fácil para vocês, né? Porque aqui vocês têm um infográfico reduzido e ao lado o mind map. O que eu posso fazer é, a gente foca só, volta à tela anterior, né? Eu volto e deixo aqui para vocês. E vocês lembram que vocês têm que usar o mind map para resolver essa atividade. O que eu quero é que vocês coletem a quantidade maior que vocês puderem de palavras associadas ao uso da água. O que esse infográfico traz de informação sobre o uso da água? É isso que eu quero que vocês façam. Então, a gente pode deixar disponível para vocês este infográfico completo. Só que não esqueçam que vocês vão focar no que está em azul. Tudo bem? Postem que a Teacher Antônia vai checar se está tudo bem. Enquanto isso, então, 6 minutos para vocês resolverem essa atividade. Caso não estejam entendendo, encaminhem para a gente que a gente volta. Não esqueçam de dar o print na tela, viu?
Nós voltamos e eu quero enfatizar, dizer para vocês que o infográfico que apareceu é sobre o uso da água. Lembram que a gente está falando sobre água, sobre o consumo, sobre a quantidade de água que há no nosso planeta. Então, a gente iniciou essa aula, há 2 aulas atrás, a gente está dando sequência. Né? Então, por que a gente está dando sequência? Porque vocês precisam aprender algumas habilidades, aquelas que nós lemos no início da aula. Então, para isso, a gente precisa de uma sequência de aulas e de atividades para que vocês se envolvam e desenvolvam as habilidades necessárias para que vocês continuem progredindo aí nos estudos de vocês em língua inglesa. E lembrando que o que vocês estão aprendendo em língua inglesa contribui para a língua portuguesa, matemática, história, geografia, para todos os outros componentes que vocês têm na escola e na vida de vocês. Na aula anterior, a teacher Antônia fez um comentário muito interessante. A gente não aprende inglês só para viajar e nem só para trabalhar. A gente aprende inglês também porque a gente tem ao nosso redor, quando a gente vai ao supermercado, quando a gente vai ao shopping center, muitas palavras em língua inglesa ou em outras línguas. E é super importante aprender para que você possa se comunicar, para que você possa entender, ok? Na aula de hoje, a gente está focando no infográfico, e o infográfico, nós estamos focando na parte que está tratando do consumo da água, do uso da água. Eu pedi para vocês fazerem um mind map, para vocês procurarem palavras-chave, palavras que estão relacionadas ao consumo da água, ao uso da água, ok? E aí eu vou avançar, vou passar para a teacher Antônia para saber quais são as respostas que vocês estão colocando lá no nosso chat, right? Como estão aí as respostas, Estão respondendo. Deixa eu só terminar aqui de pegar o do Vinícius, que eu achei bem interessante que o Vinícius disse. O Lucas, a Ádila e a Maíra responderam que 96% da água do nosso planeta vem do oceano e é salgada. E 4% são de água doce, potável. Já o Tiago falou uma frase bem legal. The water should be more preserved. A água deveria ser mais preservada. O Vinícius disse que usa-se muito a água na agricultura. Let me see. Já a Gabriele, outro Vinícius, ele colocou assim que 97% is salt water. 97% da água é de água salgada. Aqui ele já respondeu que 30% it was sugar water, mas é 4%, né? 4% yes. Da água, que são água doce. Ok, let's go on. Vocês postaram, mas eu pedi para vocês preencherem com palavras relacionadas ao uso, né? Então, o Lucas respondeu, vários outros colegas responderam sobre o uso da água ou consumo. Eu vou colocar para vocês, agora no próximo slide, vou disponibilizar o meu mind map. Qual o resumo que eu fiz? Quais palavras eu utilizei para relacionar com o consumo da água? Olha só, tá aí para vocês, dá uma olhada, ó. Então, o que eu coloquei? Que water usage, a gente tem na indústria, industry, a gente tem na agricultura, agriculture, a gente tem também consumption. E aí no consumption eu puxei para 3 outros dados importantes sobre o consumo da água. O que eu considerei importante aí? E aí é o meu exemplo. Eu quero que vocês olhem o meu exemplo e coloquem lá no chat para a teacher Antônia quais são as relações que vocês fizeram, ok? Quais são as linhas que vocês traçaram para o uso da água. Então, de consumption, de consumo, eu puxei para a quantidade que é usado, né, de água. Então, no 15, olha só no meu infográfico, esse 15 gallons of water, esses 15 galões aí, ele está relacionado à produção, à quantidade de água que é utilizada para a gente produzir uma alface. Quantos? 15, right? 15 gallons of water, alright? Ao lado, eu tenho uma quantidade de água necessária
para produzir a chicken, ok? Um frango. Quantos são? 450. Gente, olha a quantidade. Mas eu quero que vocês respondam lá no chat o mind map de vocês, quais foram as relações que vocês estabeleceram. Eu quero que vocês escrevam em inglês, alright? No meu último, a minha última observação com relação ao consumo, ao uso da água. 1.850 galões de água são necessários para a gente produzir a beef, ok? Olha lá, 1.850 no infográfico, para a gente produzir meio quilo de carne. Ok, guys? Yes? 1,850. Ok? Good? What are your answers? Eu mostrei para vocês as minhas. Quais são as respostas de vocês? Eles estão compartilhando, teacher? Eles pediram para explicar novamente. Yep. Então vamos lá, olha, vou voltar. Eu posso falar o exemplo da Júlia? Pode, claro. A Júlia, ela colocou assim, que a maior parte da água é usada na região urbana e uma outra parte na agricultura. Já é um bom exemplo. Uhum. Ótimo exemplo, Júlia. Mas eu quero te fazer uma pergunta, Júlia. Você deu uma resposta, eu quero saber como você está fazendo a relação com relação ao uso da água. Né? Então, você falou sobre urbano, né? Isso que ela mencionou? Região urbana e na agricultura. E agricultura. Então, olha só, no seu mind map, como é que você fez a relação? Urban area, então você pode ter colocado em uma das partes aí, urban area. Desse urban area, Julia, você pode puxar outros também consumo na região urbana, né, teacher Antônia? Entenderam? Então, eu estou aproveitando o exemplo da Júlia para mostrar para vocês que a Júlia pode ter feito linhas diferentes no mind map. Ela pode ter ido por um raciocínio diferente do meu com relação ao uso da água, ok? É isso que eu quero que vocês façam, right? Tem mais algum exemplo? Por enquanto, não. Posso dar um aqui que apareceu? Só o Fabrício que colocou agricultura. Ok, é isso mesmo. Fabrício, muito legal essa resposta. Então, Fabrício, você colocou agricultura. Então, water usage, agriculture. A partir do agriculture, quais outras informações, quais outras linhas você pode estabelecer com relação ao consumo da água na agricultura? Right? Então, eu vou deixar aqui, olha, o meu exemplo, para dar até uma dica lá para o Fabrício. Olha, no meu exemplo, water use tem agriculture. Aí, Fabrício, você pode puxar uma outra linha num balãozinho que aparece a palavra agricultura, agriculture. Ali no agriculture, quais outras relações você pode estabelecer com relação ao consumo da água? Então, na agricultura, né, você falou. Mas olha lá, a gente tem, na agricultura, a gente pode colocar o quê? Right? Tem mais alguma, teacher Antônia? Eu acabei de pegar acho que é Jonatas Nascimento. Ele escreveu assim, na agricultura, na produção, que eu acredito que seja indústria, no gasto doméstico, deve ser na região urbana, e que também está ligado ao consumo, o excesso, né, de gastos da água. Great, muito bem. Seguindo, nós vamos fazer o seguinte agora, olha. Esse aqui é o infográfico. Nós vamos agora, eu quero pedir para vocês pensarem, selecionarem do infográfico quais são as palavras que são parecidas em língua portuguesa, ok? A gente chama de cognato. Quais são as palavras que aparecem? Vocês respondem no caderno de vocês e podem colocar já no nosso chat também. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem isso, porque eu quero que vocês foquem nesse mesmo infográfico que nós utilizamos agora, do water usage, tá? Mas vocês vão preencher agora esse slide aqui, ó, cognates. Quais são as palavras parecidas? Quais são palavras parecidas em língua portuguesa que ajudou você a resolver essa atividade, right? Vocês vão procurar essas palavras, como vocês disseram que ficou pequeno o water usage, eu vou deixar na tela para vocês um infográfico completo. Isso vai ser legal porque vai aumentar a possibilidade de vocês de localizar essas palavras.
Então, quais são as palavras que vocês precisam localizar? Olha só, está aparecendo aí para vocês, olha. Cognates. Vocês entenderam o que são cognates, o que são cognatos? Se não entenderam, mandem no chat para a teacher Antônia. Eu vou repetir. Cognates são palavras que se parecem. Elas têm uma origem parecida. No nosso caso, quais são as palavras que se parecem com língua portuguesa? Quando você lê o infográfico, você... essa palavra parece com a tal palavra em língua portuguesa. Quero que vocês anotem no caderno e postem no chat. Entenderam? Nossa aula já está quase acabando. Eu vou dar para vocês, porque o infográfico é grande, eu vou dar para vocês uns 2 minutos. Se vocês não entenderam, coloquem no chat, porque a gente volta rapidinho para esclarecer. Mas é muito importante que vocês finalizem essa atividade para a gente concluir. Tudo bem? Então, olha, vou colocar aqui para vocês o infográfico, que vai ficar aí na tela para vocês, 2 minutinhos, para vocês pesquisarem, olharem aí quais são as palavras parecidas em língua portuguesa. Olha, eu gostei aqui da participação do Gustavo. Então, ele colocou uma sequência de palavras dele. E, Gustavo, estou entendendo que essa sequência é a quantidade de palavras que você acha que se parece em português, que são os cognatos, yes? Então, você colocou usage, problems, urbanization, population e expand, né? O Murilo colocou agricultura, população e consumo. Alguns alunos disseram que não entenderam. Bom, a gente está quase acabando a aula. Para aqueles que não entenderam, eu pedi para vocês procurarem no infográfico que ficou disponível na tela. Parece que também caiu aí, a aula ficou fora do ar para vocês. Então, eu pedi para vocês colocarem no caderno de vocês e no chat quais são as palavras que se parecem em língua portuguesa. Isso são cognatos. Por que isso é importante? Porque os cognatos, essas palavras, ajudam a gente a escrever textos. Porque você pode lembrar desses cognatos e utilizá-los quando você está escrevendo um texto. Elas ajudam também na leitura de um texto. Porque quando você está lendo o texto, você procura essas palavras que são parecidas e elas vão colaborar para o seu processo de interpretação do texto. Então, por isso que é importante pensar nos cognatos, nos cognates. Porque eles são importantes também, porque lembram que uma das habilidades que nós estamos aprendendo,
e a gente vai finalizar na aula seguinte, é rever o texto que você escreveu ou ler o texto de um colega e ajudá-lo a revisar para a produção final. Então, se você observa na leitura desse texto que tem uma palavra ali que foi utilizada e não é a palavra correta, isso significa que você vai colaborar para esse processo de produção do texto, o seu próprio texto e do texto do seu colega. Porque pode ser que ele tenha usado uma palavra pensando que tinha um significado, mas, na verdade, tem outro significado. Então, por isso que é importante saber quais são os cognatos, ok? E como nós estamos estudando e focando no infográfico, o objetivo, então, foi fazer com que vocês pensassem nos cognatos do texto que nós estamos lendo, focados no infográfico, ok? E no assunto que nós estamos estudando, que é a água. Deixa eu ver se mais alguém aqui colocou alguma informação diferente. Ok. Muitos alunos aqui estão dizendo que acharam, né, a palavra agriculture, agricultura e população. Né? De fato, são palavras parecidas com a agricultura e população em língua portuguesa. Ok, guys? Muito bem. Ótima participação. Eu quero agradecer a participação de vocês. É importante essa interação, porque é esse retorno de vocês, é o feedback de vocês que ajuda a gente a pensar em como a gente pode contribuir para o aprendizado de vocês em língua inglesa, right? Next, nossa aula está quase acabando, mas é super importante essa próxima atividade. Olha só. Ok, olha, está quase acabando aqui. Eu quero que vocês observem essa atividade que eu vou pedir para vocês pesquisarem em casa. Anotem aí, what is etymology? O que é etimologia? E desenhem esse quadro, deem um print nesse quadro, e é que eu quero que vocês respondam. What is etymology? Depois de vocês terem pesquisado o que é etimologia, eu quero que vocês usem essas 4 palavras para classificar quais são as palavras raízes e quais são as palavras que são originadas a partir dessa palavra raiz. Tudo bem? A aula já está acabando. Então, dê um print na tela. Eu quero que vocês respondam o que é etimologia e utilizem essas 4 palavras aqui para dizer quais são as raízes e quais são os sufixos. Ok, guys? Então, eu vou me despedir de vocês e vou passar para a Teacher Antônia para ela dar tchau também. Bye, bye. For my students that was in the chat, I miss you. Para os meus alunos que estavam no chat, saudades de vocês.